Bom dia a todos. Nós vamos continuar as nossas aulas de maneira virtual. E espero que vocês que vocês acompanhem a nossa aula de maneira virtual. Então, onde a gente parou foi na parte de força elétrica, né? E a gente viu que o princípio da lei do Fay estabelece que cargas de sinais opostos tendem a se repelir, né? Cargas de sinais opostos tendem a atrair, cargas de mesmo sinal tendem a repelir. Então, esse é o princípio da lei do Fay, né? Com base nesses conceitos, a gente vai dar sequência o que a gente tinha parado na última aula passada, né? E a gente vai começar a ver um pouco sobre a lei de Coulomb, ok? Então, dando sequência na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a lei de Coulomb, né? O que é que estabelece a lei de Coulomb? A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica de interação entre duas partículas, né, duas cargas elétricas, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é que essa lei nos diz? Ela nos diz que quanto mais eu aumentar a distância entre as duas cargas elétricas, mais a força elétrica de interação entre elas tende a diminuir. Aumentando-se a distância, força diminui. Como você pode ver aqui, e ela vai diminuindo em forma de quadrado perfeito. Um exemplo disso, a distância aqui, eu aumentei de 1D para 2D. Então, em relação aqui ao 2D, enquanto eu aumentei a distância para 2D, a força caiu 4 vezes menor. A força foi 4 vezes menor. Se eu aumentar para 3D, vai para 9 vezes menor, né? Então, quanto mais você distanciar as duas cargas elétricas, menos força de interação você vai ter. Quanto mais você aproximar os corpos, mais a força vai aumentar. Então, distanciando os corpos, a força diminui. Aproximando os corpos, a força aumenta. Então, lembrando que as cargas elétricas devem estar imersas em um meio material. No caso aqui, a gente estabeleceu que esse meio fosse o vácuo, aqui, ó, vácuo, ok? Então, quando as cargas estiverem mergulhadas, estiverem imersas no vácuo, a constante eletrostática, o K, que nós chamamos, né? K, constante eletrostática, o valor dessa constante de forma experimental, né, é 9 vezes 10 a nona, né? O valor dessa constante, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, né? Então a gente já viu nas aulas passadas como se chegar nessa unidade de medida, né? Mas a lei de Coulomb é uma lei empírica, né? E ela nos diz que para encontrar essa força de interação entre as duas partículas, basta você fazer o produto entre as cargas, né? Diz que a força elétrica de interação, né, é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. É interessante lembrar que quando essas cargas vier em módulo, você tem que lembrar que você vai ter que tirar de módulo, né? E a gente, ao longo do nosso curso, né, a gente estudou, né, o módulo de um rumo inteiro, né? Então, se a carga vier menos 5 Coulomb, por exemplo, né, então você já, de forma mais eficaz, você já tira do módulo e já torna positivo, né? E assim a gente vai dando sequência na aula. É importante lembrar que quando você fizer o produto das cargas e der um valor maior que zero, eu vou ter uma força de repulsão entre essas partículas, né? Quando eu fizer o produto dessas cargas e der um valor menor que zero, a força entre essas partículas vai ser uma força de atração, né?
E a gente demonstrou aqui no gráfico, né, mais uma vez explicando, né, que quanto mais eu aumentar a distância entre as partículas, né, entre as cargas elétricas, a força vai diminuir, né, sempre em forma de quadrado perfeito, né. Então, vocês podem observar aí. E ele vai dar, no caso, vai nos dar, né, um gráfico, uma hipérbole, um gráfico, né, essa meia curva, né. Então, dando sequência, minha gente, falando sobre a lei de Coulomb, né, a gente tem um exemplo aqui bem tranquilo, né, e a gente vai fazer a resolução, né. É importante lembrar que quando você for fazer a resolução, é interessante que você retire os dados da questão, né, porque a partir dos dados é que você começa a fazer a aplicação. Então vamos lá. Diz o seguinte, o exemplo: duas cargas elétricas pontiformes, uma valendo 5 microcoulomb e a outra valendo 5 milicoulomb e a outra valendo 2 microcoulomb, elas estão imersas no vácuo, estão localizadas no vácuo. Estão separadas por uma distância de 2 centímetros. Então a pergunta é a seguinte: calcule a intensidade da força de repulsão entre essas duas partículas, né? Q1 e Q2. Eu vou chamar de Q1 e Q2, mas poderiam ser chamados de QA, QB, né? Você é quem denomina, né? Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente retirou os dados da questão, né? Chamamos 5 milicoulomb de Q1, né? 2 microcoulomb de Q2. A constante, como está no vácuo, então vale 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. A distância que as separa, né, é de 2 centímetros. É importante que você converta todas essas grandezas, né? Então a gente converteu para metro, isso vai dar 0,02 metros. Só para facilitar o nosso cálculo, eu coloquei em notação científica, né? A gente colocou em notação científica, no caso fica 2 vezes 10 a menos 2 metros. As cargas elétricas que estavam nos subdutos do coulomb, né, a gente deixou em coulomb, né, e dando sequência a gente vai fazer a aplicação, né. Então, pela lei de Coulomb, teremos que F, né, a força de repulsão, é dada pelo produto das cargas, né, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né. Então, quem foi a constante? Como as cargas estão mergulhadas no vácuo, então 9 vezes 10 a 9. Né? As cargas, uma estava valendo 5 vezes 10 a menos 3 coulomb, eu já fiz a transformação aqui, como vocês podem ver. A outra carga, 2 vezes 10 a menos 6, porque era 2 microcoulomb, né? Microcoulomb. E aí cuidado para não confundir com milicoulomb, né? A distância eu já coloquei em notação e eleva-se ao quadrado. Fiz o produto, né? A gente faz o produto aqui, no caso dá 90, né? 9 vezes 5, 45, vezes 2, 90, né? Você multiplica os coeficientes, né? E depois vai resolver a parte das bases, né? As bases 10. Né? Então teremos aquela regrinha, né? A multiplicação de bases iguais, você conserva algumas das bases, né? E soma os expoentes. Então, na verdade, eu teria que fazer assim: 9 mais menos 3 mais menos 6. Né? Só que tem um joguinho de sinal aqui e aqui, né? Mais e menos dá menos, mais e menos dá menos. Ficaria 9 menos 3 daria 6, né? Daria 6. 6 menos 6 dá o quê? 0. Né? Então fica 90 vezes 10 elevado a 0. A parte de baixo você resolve normalmente, né? Eleva-se ao quadrado, né? O coeficiente, 2 elevado ao quadrado dá 4. Potência de potência você multiplica os expoentes, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Depois eu divido os coeficientes, 90 dividido para 4 vai dar 22,5. Divisão de bases iguais, eu conservo uma das bases e subtraio os expoentes. Então ficaria 0 menos 4. Só que menos e menos dá o quê? Mais. Ficaria 0 mais 4. 0 mais 4 dá 4. Né? Então 22,5 vezes 10 é 4. Força a gente sabe que é medida em newtons. Né? Deixando essa resposta mais precisa, né, em notação científica, teremos, né,
Trazendo a vírgula uma casa para cá, fica 2,25 vezes 10 a primeira, a outra base você repete, né? E assim nós teremos, né, como resposta 2,25 vezes 10 a quinta potência. Força a gente sabe que é medida em newtons. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Estamos dando sequência na nossa aula, falando sobre a lei de Coulomb, né, ou força elétrica. A gente vai focar um pouquinho agora a força elétrica resultante, né? Nesse caso, no exemplo anterior, a gente viu que a gente tem apenas a presença de uma única força, né, que seja de natureza atrativa ou repulsiva. Dessa vez, a gente vai ter agora um par de força. No caso, vai ser denominada ação e reação, né? Então, aqui, vamos observar o exemplo. Duas cargas elétricas, que eu vou chamar de Q1 e Q2, de mesmo sinal. Então, eu posso colocar ou ambas positivas ou ambas negativas, né? Estão fixas com a reta, né? E distante uma da outra, eu chamei de carga 1 e carga 2. Né? Estão distantes uma da outra 4 metros. Entre Q1 e Q2 é colocada uma terceira carga, que ele chamou de Q3, que está distante 1 metro de Q1. Q3 está distante 1 metro de Q1. Então, ele diz o seguinte: sabe-se que Q1 vale 5 microcoulombs e Q3 permanece em equilíbrio eletrostático. Então, a pergunta é a seguinte: então, Q3 é quem mantém essas duas em equilíbrio. Então, a pergunta é a seguinte: determine o valor de Q2, né, dessa carga elétrica 2. Né? Então, uma notação que eu devo saber é o seguinte: é que no equilíbrio, que nem a gente já tinha falado, né, vai existir uma força, um par de forças, denominada ação e reação. Então, teremos, né, como aqui foi colocado um terceiro ponto entre as duas cargas, que eu denomino de Q1 e Q2, denominamos de Q1 e Q2. Então, de certa forma, vai existir uma força de natureza aqui. Como eu enfoquei aqui os pontos 1 e 3, então eu vou chamá-la de força 1, 3. Neste outro caso aqui, vai existir uma força de natureza 2, 3. Ele falou no problema que a distância entre as cargas é de 4 metros. Q1 está distante de Q2, 4 metros. Ele disse que Q3 está a 1 metro de Q1, da carga 1. Então, ele disse que Q3 está a 1 metro de Q1. Então, se a distância total é 4 metros, né, entre Q1 e Q2 é 4 metros, para a gente achar essa segunda distância aqui, só é você fazer o todo menos o início aqui. No caso, 4 menos 1 vai dar o quê? 3. Então, a distância 2, 3, entre as partículas 2 e 3, é 3 metros. Então, a gente sabe que no equilíbrio, as forças tendem a se igualarem. Então, vou dizer o quê? Que F1,3 é igual a F2,3. Seguindo o princípio da lei de Coulomb, né? Então, que diz o quê? Que a força elétrica de interação é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quem é F1,3? Eu vou substituir pelas cargas, pelos valores 1 e 3. Então, fica constante vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q3, distância 1,3 ao quadrado. Vou pegar só apenas esses dados. Né? Quem é força 2,3? É constante vezes a carga 2 vezes a carga 3 dividido pela distância. Não é qualquer distância, é a distância 2,3 ao quadrado. Fazendo agora a aplicação, né, a questão pedia para a gente determinar o valor de Q2, né, sendo que ele já deu o valor de Q1. Né? Então, o que eu não preciso, eu vou eliminando. Né? Na verdade, esse termo aqui, quando vier passar para cá, ele vem dividir, né? Vem com a operação inversa. Né? No equilíbrio eletrostático, né, a gente vai ter uma igualdade das forças. Né? E no lugar de F1,3, eu já fiz a substituição aqui, né, pelos valores, né, aplicando Coulomb, né? F2,3 também, fiz a substituição. Né?
E assim nós teremos. O que eu não preciso eu já eliminei. Sobrou o quê? Restou o quê? Q1, mas Q1 já foi dado, 5 microcúbico, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 6. A distância 3 é 1 metro, só elevar ao quadrado. Né? Q2 que eu estou querendo encontrar, que era a pergunta que estava se fazendo. Distância 2 de 3 é 3 metros, né? Que a gente já encontrou aqui. 3 ao quadrado dá 9. Eu repito essa parte aqui. É fazendo uma regra de 3 aqui, né? Q2 vezes 1 dá Q2. Né? 9 vezes 5 dá 45. 45 vezes 10 a menos 6 cúbicos. Né? Que na verdade é 45 microcúbicos. Ok? Então é interessante que a gente aprenda, que a gente saiba, né, a converter esses valores, né, de Coulomb, do Coulomb para o cubo.